pessoal, boa tarde. Eu vou falar aqui um pouco sobre vida no campo, mas antes eu gostaria de pedir para que você deixasse um joinha aí, deixe o seu like, inscreva-se no canal, para que o canal que a gente está dando início agora, né, possa crescer. E a questão da vida no campo é algo assim fantástico, né? Só quando a gente passa a ter essa experiência é que a gente vê, né, os benefícios da vida no campo. Quem mora em cidade, que nasceu em cidade, ela está acostumada com aquela agitação, ela acha que não tem algo melhor, né? Acha que aquilo é a vida. Mas quando a gente experimenta, né, a experiência, quando a gente passa pela experiência de morar no campo, então a gente começa a perceber que é muito melhor a vida no campo do que a vida nas cidades. Eu gostaria de ler aqui no livro Eventos Finais algo muito interessante, né, sobre Jesus. Ellen White diz assim: quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu Filho? Ela aqui faz essa pergunta, né? Aí ela começa a falar: uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, desprendimento e economia e serviço paciente, feito com contentamento. A hora de estudo junto à mãe, com os pergaminhos das escrituras abertos, a tranquilidade do amanhecer ou do entardecer na área verde do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, e a comunhão com Deus. Essas foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Então, se Deus, em sua sabedoria, ele providenciou esse lar, né, junto à natureza, para o seu filho, e por que não nós não devemos optar, escolher pelo um lar assim, pelo um local assim, um local tranquilo, certo? E os conselhos dados por Deus, né, para o seu povo, ela continua falando aqui, né? Ela diz: deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Então, esse é o conselho que o povo de Deus deveria sair das cidades. Quem sabe muitos jovens hoje não estariam livres dos vícios se os seus pais já estivessem aceitado esse conselho de Deus. E continuando, ela diz assim, né? O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão dos céus sobre essas cidades. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas, lê o capítulo de Apocalipse. Leiamos cada um dos versos e aprendamos o que ainda está para ocorrer nas cidades. Leiamos também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Continuando, na página 63, ela diz: é tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos de mais idade serão enredados e pegos pelo inimigo. Então são muitos apelos inspirados por Deus que Ellen White faz para o seu povo, né, para o povo de Deus nesses últimos dias.
aqui na página 64 ela diz: o Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde poderá se estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirem as famílias das cidades. Nesse problema que nós estamos enfrentando com esse vírus, o pouco que nós plantamos na nossa terra, né, aqui no campo, isso serviu para que nós não tivéssemos tanta dificuldade com essa escassez, né, de alimentos, né, de dinheiro. Então, essa é uma das grandes vantagens que nós temos em mudarmos para o campo. E para o povo adventista que conhece a mensagem, eu lhe faço uma pergunta: e se fosse um decreto dominical que nós estivéssemos vivendo? Se você não estivesse ainda com a sua terra pronta, o seu pomar já produzindo, seu feijão, seu milho, a sua mandioca plantada, e você não pudesse comprar nem vender, o que você iria fazer? E para a gente finalizar aqui, ela diz: várias vezes o Senhor tem dado instruções de nosso povo. Deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saiam das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e estarão livres da interferência dos inimigos. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que os pastores não querem que os seus membros vão para o campo? Ele sempre apresenta um texto do Espírito de Profecia em que diz que, Ellen White diz que ao arrogar-se a nossa nação, o povo de Deus deveria deixar as cidades grandes, as pequenas cidades. Ali ela está dizendo, ao arrogar-se a nossa nação. E os Estados Unidos, ela como era americana, já arrogou-se, ele já tentou impor um decreto dominical há décadas. Mas como não estava no plano de Deus ainda, esse decreto não foi aceito. Mas os pastores, eles só leem esse verso, esse texto do Espírito de Profecia. Tá certo? Agora, você já parou para pensar por quê que eles não mostram esses textos que eu li aqui para você? Porque se a grande maioria deixasse as cidades, quem era que ia manter a vida de deputado que esses pastores levam? Então, irmãos, analise por você mesmo os conselhos inspirados, para que antes que saia o decreto, você possa estar preparado para esses eventos que acontecerão. Em nome de Jesus, amém.